Sei. Boa noite. Vamos chegando, vamos entrando. O Instagram me avisa. Vamos chegando, muito obrigada. Como estão vocês? Como vocês estão? Como foi o dia? Foi tranquilo? Estou esperando meu companheiro entrar, ele já deu o sinal de vida aqui, tá? Temos ainda uns minutos, né? Que a gente aproveita para conversar um pouquinho. Sim, sim, Carlos Vicente. Como vai, Carlos Vicente? Bets Blue, é isso? Tem novos estrangeiros aqui. Gente, a gente tem notícia de que tem chegado até nós pessoas de outros países, de outros estados, de outros lugares, né? Estou esperando aqui o Pedro entrar. São coisas técnicas que nós não temos controle, né? A nossa noite, o Pedro está chegando. Boa noite, Pedro. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Nós temos ainda uns minutos, o pessoal já está entrando rapidamente. Ah, o Rob já chegou. Ele fala comigo lá como é que se fala lá pelo particular, lá, só que eu não falo inglês. Você explica para ele hoje, se você puder fazer esse favor, tiver condição, né? Tá? E aí, pessoal, Tá bom. como estão vocês? Está tudo bem? Passaram bem o dia? O meu foi tranquilo, graças a Deus. Muito calor. Choveu agora há pouco bastante. Aqui também. Ô, Pedro, você está com o relógio facinho aí? Não, ainda faltam 2 minutos. Olívia, vamos fazer o seguinte, porque tendo em vista aquela situação que você já sabe, eu faço algumas palavras de abertura e depois você faz a prece do Dr. Bezerra para nós e fala sobre a água e a gente caminha assim, então, tá Tá bom? bom, tipo assim, vamos combinar. Qualquer coisa você orienta e eu, como eu estou com o roteiro aqui em mãos, eu posso dar um jeito de dar uma olhada. Que seja tudo tranquilo, né, Pedro? Tá bom? Nada ferro e a fogo, porque o respeito é muito grande, né? A espiritualidade sabe das nossas dificuldades. Então, eu queria aproveitar esse momento para as pessoas que já estão aqui, de longe até, estou sabendo que tem gente aqui de muito longe, e eu estou acenando aqui, eu estou acenando, eu estou acenando. Eu quero avisar o seguinte, gente, nós, em determinado momento, que é no meio do trabalho, no momento das vibrações, a gente pede para que todo mundo agora, antes de começar o trabalho, vá na cozinha e pega um copo d'água ou até a jarra também, né? Para uma pessoa, para mais pessoas, para um dia, para vários dias, né? Então, pega o seu copinho de água, como o meu aqui, por exemplo, tá? Porque na hora das vibrações, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes vai colocar os remédios necessários para cada um de nós, de acordo com a necessidade de cada um também, tá? Então, esse é uma questão. Dando uma explicada para quando chegar o momento,
a gente fala assim, momento das vibrações, por diversas vezes, algumas pessoas me perguntaram, porque não estão acostumados, evidentemente, mas o que é vibração, por que faz vibração, o que faz com vibração. Quando chegar o momento da vibração, eu vou avisar que nós vamos entrar em vibração. O que significa? Que é um momento propício para cada um agradecer primeiramente as coisas que tem recebido, né? Os benefícios, seja de qualquer área. E também é um momento de pedir. Pedir, segundo Jesus, é um ato de humildade. Pessoas dizem assim, mas eles sabem tudo que a gente precisa, sabe? Mas e nós? Vamos treinar a nossa humildade como? Essa é uma forma de treinar a nossa humildade. Pedindo a Deus, pedindo a Jesus e aos bons espíritos que nos assistam nas nossas dificuldades. Então, quando chega lá no meio do trabalho, no momento das vibrações, eu e o Pedro vamos ficar recolhidos, cada um fazendo a sua vibração pessoal. Eu até peço para você, Pedro, por favor, você vai fazer a sua vibração. Quando você terminar a sua vibração, você dá a continuidade, né, porque é você mesmo, para que todo mundo saiba que aquele momento, entendeu como é que é? Deixo para você isso, tá? Está na hora já? Vamos. Bom, então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, amado Mestre, por mais essa oportunidade dessa terça-feira estarmos reunidos para o nosso Evangelho no Lar. Evidente que não só aqui, com poucas pessoas, mas isso não importa. Há muitos lares nesse momento também, ou em alguns outros momentos no dia de hoje, que fazem a mesma coisa. Que Jesus possa atender e permitir com que os mensageiros dele que trabalham na nossa terra possam estarem presentes, auxiliando a todos os necessitados. Que nossas orações possam chegar a todos nos lares de todos que aqui se faz presente. Que nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, possam nos assessorar da melhor forma possível e que possamos aprender um pouquinho mais dessa obra básica do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sempre digo que nada mais é do que uma explicação mais lógica sobre as passagens da própria Bíblia, o livro santo, que foi escrito pelos apóstolos de Jesus. Assim sendo, antes da prece do Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso médico dos pobres, eu então peço a permissão para abrirmos esse trabalho simples da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, já conectados com a espiritualidade, colocando o nosso sentimento de paz e de harmonia acima de todas as coisas negativas, né? Nesse momento não existe o negativo, já estamos preparados com a espiritualidade presente. Prece de abertura, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos, quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas
em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam sentir-se mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior. Muita paz e luz a todos aqui representados. Vamos nos preparar agora. Você quer falar, Pedro? Uma coisa? Não, vamos para a leitura do Evangelho. Tá. Então, agora nós vamos ler precisamente o tema de hoje, né? Eu vou ler e o Pedro vai comentar para todos nós, tá bom? Há muitas moradas na casa de meu pai. Diferentes estados da alma na erraticidade. Muita gente tem curiosidade sobre isso. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos estados espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio que vierem, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Então, os diferentes estados da alma na erraticidade. A erraticidade é uma palavra que muita gente, às vezes, significa o mundo espiritual. Vamos dizer assim, é o mundo espiritual, aquele mundo que não é visível aos nossos olhos enquanto estamos com essa roupagem que é o nosso corpo material. É para onde o espírito vai. Agora, ele não fica solto nesse mundo. Quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu pai, a lógica só nos diz que a gente tem que entender que realmente
existem lugares. A doutrina espírita, por sua vez, ela diz que os mundos, principalmente alguns planetas que envolvem a nossa Via Láctea, de onde a Terra faz parte, e que ela é minúscula, ela é pequenininha perto do universo. Os cientistas já disseram que existem milhões de galáxias. A tendência é essa. Então, vamos se restringir à nossa galáxia, para que a gente possa entender. Existem os mundos materiais, feito de elementos químicos. Então, tem mundo que é gasoso, tem mundo que é material, como o nosso. E esses mundos não é possível, é uma lógica que a gente tem, não é possível a gente imaginar que só a gente, só existe humanidade na Terra. E a doutrina espírita, através dos nossos mentores, através da psicografia e através dos nossos grandes médiuns, as informações que sempre nos deram é que existe quase que vida, não da maneira como a gente acha que é, mas existem vidas em outros mundos, que os mundos são habitados. Há mundos superiores à Terra, há mundos inferiores à Terra. Então, o que eu quero dizer? Que, digamos assim, é um exemplo. Se você sair da Terra, entrar numa nave espacial, conseguir chegar, por exemplo, em Marte, planeta Marte, você não vai enxergar nada lá. Você vai enxergar o planeta que está lá. Mas saiba que no planeta Marte, numa outra dimensão, que eu diria assim, até espiritualmente falando, não materialmente, existe ampla vida. E assim em outros planetas. Então, os espíritos que já nos deram provas e vieram através da psicografia com grandes médiums, e já nos disseram sobre a vida no planeta Marte, a vida em Júpiter, já nos disseram que Júpiter é uma das moradas da casa do Pai, como tem milhões de moradas, mas Júpiter, por exemplo, é um dos planetas mais evoluídos. E é assim, nós estamos presos a essa matéria, a esse corpo, a gente não consegue enxergar. Quando nós desencarnarmos, e que aí a visão se amplia, e nós vamos olhar com o olho do espírito, com o olho da alma, entendeu? Mesmo que a gente tenha ainda, durante esse processo evolutivo, guardando em espírito, guardando a fisionomia nossa de ser humano aqui da Terra, com o nosso corpo, nosso olho, nossa cabeça, o nosso corpo. Mesmo que sejamos assim, nós estaremos livres para poder enxergar. A mãe do Chico Xavier, por exemplo, ela quando desencarnou, a Maria João de Deus, ela só escreveu um livro através do filho dela, do Chico Xavier. E numa das passagens, ela conta que ela teve permissão, né, devido ao grau evolutivo já dela, ela teve permissão de visitar alguns mundos. Então, ela passou em alguns planetas da nossa Via Láctea, ela visitou. E aí ela conta o que ela viu lá, as edificações, o povo, o sistema, tudo, sabe? Então, eu confio plenamente
plenamente que nós não estamos sozinhos no universo. Agora, é ridículo a gente imaginar, bom, nós não estamos sozinhos no universo. Então, tem outros mundos habitados. Tem outros mundos habitados. Mas não são como nós. Não tem uma roupagem material como a gente tem. Essa é nossa, própria da nossa terra. É a roupa que a gente tem que vestir para poder viver nesse mundo da terra, onde a natureza é do jeito que a gente sabe. Então, esse processo é um processo próprio nosso. Agora, as condições para a vida em outros planetas, principalmente superiores ao nosso, em evolução, as condições lá, para que se viva lá, são totalmente diferentes da nossa. E a nossa, nós somos limitados, entendeu? Então, nós temos esse olho nosso, aqui da carne. Então, é com ele que a gente enxerga, enquanto estivermos encarnados. Agora, quando a gente morrer, a gente desencarna, aí o nosso espírito se livra dessa carne, dessa matéria. Então, aí a gente vai enxergar com o olho da alma, o olho do espírito. E aí as coisas mudam radicalmente. Bom, o que mais que ele quis dizer aqui? Ele fala sobre como é que os espíritos na erraticidade podem serem mais felizes ou menos felizes, mais infelizes. Tudo vai depender do merecimento da vida que a gente tem aqui. A Terra, o nosso período aqui, esta fase, esta encarnação nossa, que diante da nossa existência própria de cada um, é um cisquinho, porque nós já vivemos muitas e muitas vidas para podermos chegar até aqui, e para melhorar vamos ter que viver muitas outras. Então, tudo vai depender do que a gente vai encontrar do outro lado, vai depender exatamente do teu grau de evolução. Se você faz o bem, tenta fazer o bem, é uma pessoa boa, etc., você está melhorando aos poucos. Então, você vai galgando créditos. Agora, se você se volta para o mal, se você é uma pessoa, como muitos que a gente conhece, tudo, é impossível que uma pessoa má esteja no mesmo lugar que uma pessoa que foi boa. Entendeu? Então, a cada um é dado aquilo que ele merece. Então, como tem mundos semelhantes à Terra, no mesmo grau de evolução, não vamos dizer assim, igual à natureza. Vamos sair da Terra, vamos para aquele mundo ali, ele é igualzinho à Terra. Não, eu não acredito totalmente nisso. Mas existem mundos semelhantes à Terra, como existem mundos superiores à Terra, muito superior até, como existem mundos inferiores. Muita gente deve até, inclusive, já deve ter ouvido falar no planeta Quirón. A Terra está sendo processado um período de... A Terra é um mundo de prova e expiação. É onde a gente vem para expiar nossos erros e para cumprir, através de provas, pagar aquilo que a gente fez em vidas anteriores. Mas o mundo também evolui de acordo com a evolução de cada um de nós. Então, segundo o que a espiritualidade nos dizem, a Terra está num processo já há muito tempo de mudança de estado. Então, nós vamos passar para um mundo um pouco melhor. Isso, segundo as afirmações, apesar de já estar acontecendo, deve se concretizar na década de 2050, mais próximo da 2057, por aí, onde a Terra vai ter pessoas com índole mais para o bem do que para o mal. Então, a Terra vai ser um planeta de regeneração. Então, todo o planeta vai ser melhor cuidado,
pela sua população, pelas as pessoas que aqui vivem, e a tendência é, eles estão separando as pessoas que não vão ter condições de voltar para um planeta regenerado, um planeta melhor, e permitir com que aqueles outros... Então, por isso que a gente acha até que muitos dos espíritos que estão vindo hoje para a Terra, a maioria já vem com essa índole melhor, sabe? E alguns estão tendo a sua última oportunidade aqui, entendeu? E aí, tem planetas, nós estamos na terceira escala evolutiva, segundo a espiritualidade. Então, tem duas escalas de planetas inferiores à Terra, só para vocês terem uma ideia. Também são casas, são moradas do Pai, como diz Jesus. Então, eles abrigam espíritos ainda evoluídos. E esses que estão aqui, que tiveram oportunidade, e por diversas vezes insistem em não crescer, insiste no mal, eles vão voltar, retroceder. Não é que eles vão retroceder no grau evolutivo dele, mas ele, com todo o conhecimento que ele tem, ele vai para uma morada inferior à que ele vive hoje, que é a Terra. Por exemplo, o planeta Quiron, que muito a imprensa tem dito, e segundo o Chico Xavier, qual é o estado do planeta Quiron hoje? O Chico, respondendo essa pergunta, falou, seria o nosso planeta Terra na Idade da Pedra, para ter uma ideia como é que é. Então, o processo do Quiron. Existem planetas inferiores à Terra, existem planetas iguais à Terra, existe a Terra, existem planetas superiores à Terra. Qualquer um desses, em qualquer galáxia, seja onde for no universo, é uma casa. E assim, então, Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, tem casas para os bons espíritos e tem casa para os maus espíritos. Que eles são atraídos exatamente por isso. Por isso que quando a gente desencarna, quando a gente vai para o mundo espiritual, aquele que tem merecimento é bem recebido, é acolhido, é levado, ele se recupera, ele tem alguns privilégios. Por quê? Porque ele fez jus a isso. E aquele que está só na maldade, fez tudo o que foi possível dentro da maldade, o que ele vai receber quando ele passar por outro lado? Quem vai esperar ele são aqueles que são afins a ele, entendeu? Então, ele pode ir para o mesmo lugar. Então, eu sou um cara bom, de índole boa, entendeu? Sou cristão, eu sou uma pessoa que estou procurando agir da melhor maneira possível, não cometo muitos erros sérios. O outro que está aqui sempre fez o mal, e mesmo que na beira da morte peça perdão a Deus, ele pode até ser perdoado, mas ele não vai ficar livre de tudo que ele fez. Ele vai ter que aprender, através da dor, a fazer jus. Então, não pode os dois ir para o primeiro lugar, não pode os dois terem as mesmas condições. E isso também é a questão das moradas. Então, os espíritos afins, um se atrai ao outro, e Deus, na infinita misericórdia dele, dá a cada um segundo aquilo que ele mereceu através do seu livre-arbítrio. Porque Deus não quer que ninguém fique para trás. Deus criou todos bons, mas cada um, por causa do livre-arbítrio, né? Então é isso, mais ou menos, sabe? Eu teria muita coisa para falar, porque é um assunto que eu adoro, eu gosto, sabe? Eu teria muita coisa para falar, mas fora do contexto da leitura, que eu entendo sobre tudo isso. Mas que não sou o dono da verdade também, claro. É o que eu acho. Mas como eu tenho que ficar muito dentro aqui do contexto da leitura, eu dei essa pequena explicação para a gente poder entender que, na verdade, a casa do Pai tem muitas moradas. Então, não tem... A gente tem que entender que quando Jesus falou isso, ele falou, olha, na casa do Pai tem muitas moradas.
Ou seja, como é que a gente vai entender isso? Nós vamos entender, depois que veio o Consolador, a doutrina espírita, mostrando o que é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, como é que é o mundo espiritual, a gente hoje entende essa frase que ele disse. Então, Lívia, eu acho que mais ou menos é por aí. Como você falou, é um assunto bastante abrangente. Eu também teria até algumas perguntas para fazer, mas não é o momento, né? Quem sabe numa próxima oportunidade, ou até se as pessoas que estão aqui, depois que terminado o Evangelho, tiverem alguma pergunta para fazer, faça a pergunta que a gente está aqui para responder. No caso, eu, você, né? Tá certo? Realmente, eu teria, sim, algumas perguntas, mas vamos esperar outra oportunidade, tá bom? Estou falando sobre essas explicações, muito bem explicadas, por sinal. Temos a prece do Senhor dos céus e da terra, abençoai nosso ideal, aqui e além. Dai-nos o poder de entender a vossa vontade, para que seja cumprida a lei. Dispensai o nosso ódio, para que haja alegria. Dispensai o medo, para que surja a coragem. Dispensai a inércia, para que nasça o trabalho. Consente, Senhor, que o vosso nome não fique em vão nos nossos caminhos, nas nossas atitudes e no nosso amor para convosco e para com o próximo. Ajudai-nos a aumentar a nossa fé, para que possamos doar esperança. Fazei com que nossa caridade se avolume, para que possamos doar a paz. Ajudai-nos a multiplicar a nossa fraternidade, para que possamos doar amor. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, meus queridos, agora vem aquele momento que eu falei lá no começo, que é o momento das vibrações. A água já deve estar com todo mundo, né? É o momento que cada um vai se recolher no seu silêncio, fazendo primeiro de tudo os agradecimentos. Pelo menos eu agradeço sempre em primeiro lugar. E eu faço os meus pedidos para tudo que a gente quer, para doença, trabalho, enfim. Vamos nos recolher agora, porque esse é o momento das vibrações e é o momento em que os médicos espirituais, através da falange de Dr. Bezerra de Menezes, vão colocar o remédio nas águas que estão sobre a nossa mesa. Assim seja, vamos lá. Vamos nos recolher. Então, gente, nesse momento, a gente espera que os nossos mentores espirituais, os bons amigos
espirituais que aqui estejam possam estarem conjuntamente na casa de cada um das pessoas que estejam conosco, participando ou não dessa live, desse Evangelho no Lar, trazendo conforto e, como diz a Lívia, colocando através da equipe de Dr. Bezerra de Menezes o remédio necessário, esse copo de água, para cada um, de acordo com as suas necessidades fisiológicas. Bom, eu acho que nosso intento em mais um Evangelho no Lar, humildemente foi cumprido. E você quer falar mais alguma coisa, Lívia? Não, agora vem a prece do Pão Nosso. Né? Então, nós gostaríamos de agradecer e pedir a Jesus que nos permita termos uma semana com saúde, em paz, que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e que a gente possa ir aos poucos, dia a dia, aprendendo com os nossos erros. Assim sendo, nós agradecemos aos amigos que aqui estão conosco, também os nossos participantes. Vamos encerrando, então, esse nosso Evangelho do Lar com a prece que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, que é o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pela sua infinita e santa misericórdia. Que assim seja. E assim seja, graças a Deus, né? Então, parece incrível, Pedro, parece incrível, mas nós estamos acertando até no horário. Certinho, cravadinho, sem a gente programar tanto, né? Saiu liso, na minha opinião. Depois a gente comenta sobre isso. Eu só quero reforçar agora para as pessoas que ainda estão aqui, que podem agora pedir para entrar, tá? Quem quiser conversar, quem quiser fazer pergunta, quem quiser jogar a conversa fora, nós estamos aqui agora disponíveis, né? Por um tempo. Opa! Quase que meu telefone caiu aqui. É isso aí. Terça-feira que vem a gente vai estar novamente, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, no próximo a gente renova o convite, né? Para a próxima terça-feira. No mesmo bate-canal, no mesmo horário. Então, tudo certinho, né? Vamos ver se tem mais alguém aqui que quer entrar. Eu aceitei. Deixa eu falar com o Rob. Hi, Rob! Explica para ele. Rob, Lívia, our friends, don't speak English. Yes? Write to me aí. Hello, Robbie. Write to me. You understand me? Robbie. Não sei se ele ainda está, mas vamos ver se ele vai escrever alguma coisa. Hi, eu só sei falar hi. Hi.
Aí ele entra lá no direct, né? Hum. Ele fala algumas palavras, aí como eu lufas, aí eu boto uma imagenzinha de bom dia, ou de Mora em, bacana. mora em Londres, deve ser inglês mesmo, nativo lá. É, deve ser. Vou tomar um pouquinho da minha água, pessoal, olha. Ele participa, mesmo sem entender, talvez, né, o Sim, português, mas entende o objetivo, né? sim. Então, a pessoa percebe que se trata de oração, conhece algumas palavras, né? É. E não é Então, só isso, sabe, Pedro? Porque às vezes nós não sabemos, não entendemos, mas do lado de Zá está tudo no contexto. Então, de uma certa forma, eu acredito que através da espiritualidade ele está trazendo uma energia qualquer para nós e nós, de nós, sai energia para. o que que você gostaria, o que você gostaria, por exemplo, de perguntar com relação ao Evangelho de hoje? Na Ah, casa do meu pai. você estava falando e eu estava assim, por exemplo, você falou da roupagem, né? Quando a gente morar, muda tudo. Mas, por exemplo, eu já li a respeito, mas como já faz algum tempo, por exemplo, eu vou morrer hoje, eu morro. Aí eu chego do lado de lá com essa cara, com esse corpo, com essa imagem. Só que, como a gente já viveu outras vidas, eu vou aparecer assim, mas eu fico assim do lado de lá até quando? Então, aí já é o seguinte, foge um pouquinho da questão e eu vou te dizer. Nós, quando passamos para o outro lado, a gente guarda Por favor, eu estou ouvindo, vou abrir a janela porque está muito calor. Já vem. Pode falar, eu estou ouvindo. nós guardamos a característica da nossa última existência. Ou seja, se nós somos homem, você é mulher. Quando você desencarnar, você vai ter visivelmente, você vai parecer uma mulher, quase é você, com a característica que você teve. Porque é o seguinte, nós temos três coisas, é a alma, o perispírito e o corpo físico. O perispírito é o que liga a alma ao corpo material, ao corpo físico. Então, ele também, por enquanto, até que a gente não precise mais desse perispírito, ele continua mantendo a nossa característica. E a nossa característica é dessa última existência que nós tivemos aqui. Mas isso não significa que você, depois de passar pelo processo de recuperação, alguns que têm um espírito que tem grau de evolução muito melhor, ele pode, de repente, por exemplo, o Chico. O Chico, ele passou para o outro lado como, né? E ele não precisou se recuperar nada, não é? Normalmente a gente dorme, a gente é amparado, é recolhido, dorme, vai para um posto de socorro, depois, quando tiver condições, vai para um hospital, em alguma colônia, em alguma cidade espiritual, onde a gente é tratado. E aí, quando a gente se recupera, aí vem aquele momento de recuperação mental, quer dizer, mental já é tudo lá, né? Mas vem aquele momento de você reaprender, entender onde você está, aquela coisa toda. Saber que você não pertence mais ao mundo dos vivos, aqui da Terra, que você faleceu, mas que a vida continua, e aí você vai começar a reestudar, estudar, você mesma vai querer trabalhar, você mesma vai pedir para isso, você não vai ficar ociosa. Se você quiser ficar na ociosidade, você até fica, mas saiba que é só através do trabalho que a vida continua, entendeu? E você só vai ter seus merecimentos se você fizer também do outro lado, com o seu livre-arbítrio,
sequência natural da coisa. Então, trabalhar, seja onde for, como for, tem muito trabalho, mas muito trabalho do outro lado. E o trabalho vai dignificando a alma, o espírito, e ele vai granjeando mérito através do seu trabalho. Então, para chegar na tua resposta, quando ele estiver já numa situação razoável presta atenção, se for do merecimento dele, e se for interessante, isso for algo interessante, a espiritualidade permite com que ele ou recrudesça, volte fisicamente, assim, para olhar, volte à juventude, bem mais nova, entendeu? Ou até que ele apareça e possa agir com a fisionomia de 2, 3 vidas anteriores. Se ele tiver merecimento, e se esse fato for realmente importante, para a comunidade. Entendeu como é que é? Se não importa, eu te digo assim, isso eu tenho certeza absoluta. Eu sou o Pedro. Eu sou homem. Eu vou para o mundo espiritual e aí eu recebo a permissão para eu aparecer como mulher que eu fui na vida passada. Mesmo assim, não importa, mulher ou homem, jovem ou mais velho, do jeito que eu estou, todos vão me reconhecer. Todos vão saber, olhando para mim, oi Pedro, tudo bem? Que bom ver você aqui, que você voltou. Alguém pode dizer assim, oi Maria, tudo bem? Que bom que você voltou. Está entendendo? Eu te conheço da outra existência, Maria. Entendeu? Porque a nossa, como é que se fala? Eu quero te dizer, o que nós somos, nós não tem nada a ver, não interfere com essa questão de complexão física. A essência é uma só, sempre, né? Nós somos único. O Pedro, a Maria, o Antônio, o rei não sei o quê, o escravo tal, de diversas sucessivas vidas, sou eu. Sou eu. Por exemplo, o Chico, o Emmanuel e o Chico, lá na época de Jesus, é o mesmo Chico, é o mesmo Emmanuel, hoje, é o mesmo de lá. Está entendendo? Sim. E eles, em determinada coisa, foi Padre Anchieta, depois não sei o quê, vem crescendo hoje, são espíritos com missões, porque são espíritos que já evoluíram bastante, o Chico, um espírito com missão determinada. Então ele veio com essa missão na Terra, nessa atual existência. É o Chico. Mas lá na espiritualidade, os amigos espirituais evoluídos, se quiser chamar o Chico pelo nome, sabe que o Chico ali, com essa complexão física que ele vai aparecer lá, do homem, é o Chico, é o mesmo. Aquele espírito, esse espírito é o mesmo espírito lá atrás que tinha uma outra complexão física apropriada para a época, entendeu? Então, nós podemos aparecer mais jovem, que é mais natural. A criança, por exemplo, quando desencarna, ela continua sendo criança e entra num processo de crescimento evolutivo na escola, nas brincadeiras, ela vai evoluindo.
Mas aquele espírito que desencarnou como criança, se ele tivesse merecimento e ele fosse já bem evoluído, ele na hora, ele disparava como... Você está entendendo? Mas a grande maioria, ele vai continuar sendo criança, ele vai de 10, vai para 11, para 12, ele vai crescendo em espírito e estudando, como se fosse uma criança normal na Terra. Isso ajuda o próprio espírito. Está entendendo? Porque nada é assim, do jeito que quer. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo e pronto, eu faço. Então... Não, não é assim. Um processo, eu até... né? É um processo, né? Eu até posso fazer, se eu tiver merecimento para isso. Os espíritos plasmam, através do merecimento e através do trabalho, eles plasmam as coisas que eles querem, entendeu? Eles se vestem da maneira como eles gostavam de se vestir aqui na Terra, entendeu? Eles mantêm nas casas simples do mundo espiritual, que lá não tem essa coisa que nós temos aqui, então eles mantêm a casa de acordo com aquilo que eles gostam, é permitido, porque eles trabalham, eles granjeiam, eles recebem benefício para essas coisas, entendeu? Então é a mesma coisa na aparência. Se eu tiver merecimento, eu quero estar como o Pedro mais jovem, que eu era bonito. Para que eu vou aparecer velho desse jeito? E eu vou morrer e vou aparecer do jeito que eu morri. Está entendendo? Mas quem conheceu desde outras vidas vai saber. Saber que você é aquele lá. É fantástico, né? A essência não se perde. E o bom de tudo também, Pedro, é que tem muitas obras, né? As próprias obras do André Luiz, psicografadas pelo Chico, tem muita coisa que explica isso, né? Bastante abrangente. Eu comecei a conhecer pelo livro Nosso Lar, que eu acho que a maioria começa por ali, né? Aí eu fui me interessando, então eu tive, aliás, toda a obra completa do André Luiz. Aí depois vem surgindo os espíritos, que vão trazendo novidades e tal, né? E hoje em dia, enfim, é bastante abrangente. Então, quem tiver alguma pergunta, se tiver alguma curiosidade... Veja bem, você falou no Nosso Lar. Toda cidade tem, tipo assim, o comandante-geral, vamos dizer assim, né? De amor e tal. Então, o governador do Nosso Lar, ele é um velho. Em espírito, você olha, ele é um velho. Você fala, nossa, é velho. Me parece que ele chamava Clarencio, não lembro. Eu também não lembro. Eu tenho Clarencio, mas não sei se é esse. Ele era um velho. Você acha que lá no Nosso Lar, ele escolheu ser menino, depois ele foi crescendo, depois foi... Não, ele foi um espírito que evoluiu através de muitas reencarnações, e quando ele chegou nesse estágio, e lá no Nosso Lar, ele achou melhor ficar do jeito que ele estava, ou seja, uma pessoa idosa, que a gente olha, tem respeito, está entendendo como é que é? Então, tendo o merecimento, você pode escolher como você vai aparecer, está entendendo? Mas nunca deixa de ser você. Nunca. A gente nunca deixa de ser a gente mesmo. E outra coisa, e muitas vezes a tendência é ficar com essa última vida. Até porque você precisa estar bem já mais evoluída e eles não permitem que você saiba, mesmo desencarnada, de 2, 3, 4, 5 vidas atrás. Não, para você saber o porquê que tudo que você passou nessa última existência na Terra, os motivos você tem que buscar na vida anterior. Concorda comigo? E muitas vezes
motivo vai te fazer mal agora. Então a espiritualidade não permite. Entendi. Olha, Ela primeiro nos fortalece para um novo caminho. Aqui vamos fazer um novo caminho, entendeu? Esqueça lá atrás. Não vai te fazer bem. Então, se não faz bem para nós quando nascemos aqui, que a gente esquece dos porquê, porque faria muito mal para nós, principalmente quando você está do outro lado, entendeu? Então, permissão. Você saber essas coisas não é fácil também, não. Tá certo. Muito bom. Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa aí. Olha, eu estou acenando, Pedro, por um bocado de gente. Continua entrando gente. Eu estou acenando. Você vê, eu não vejo aqui entrando gente, porque aparece um negócio aqui de número, mas é quem está aqui, eu acho que acredito, na live, né? Para mim, sabe o que aparece? É uma mãozinha acenando aí o nome da pessoa e uma mãozinha na frente acenando. É porque você abriu a live. Então, ótimo. Muitas pessoas, sabe? Agora a gente não sabe se elas continuam aí, né? Não sei. Se elas vão querer continuar conosco. Vamos dar mais uns minutinhos, vamos jogar um pouco de conversa fora. Começando, estou pegando gripe de você aí, viu? Aí, eu não tinha isso. Você começou a espirrar aí e veio para cá. Não, estou tossindo, né? Comecei agora. E olha que são 400 quilômetros. Eita! Bom, gente, é assim, olha, eu considero, então, como terminado o nosso trabalho de hoje, foi muito bem sucedido, graças a Deus, renovando o convite para a próxima terça-feira, às 19h30. Que vocês tenham, todos nós, né, tenhamos uma semana próspera. Eu sempre malho numa tecla, gente, bom humor. Não levante chutando o balde, já levante sorrindo, porque aí o dia segue melhor, tá? Segue com maiores possibilidades de êxito, né? Alguma contenda que tiver, o bom humor vai ajudar a sanar ou sanear as nossas dificuldades, tá bom? Acorde sorrindo. Tenha uma noite, um dia glorioso. Tchau, Pedrinha. Tchau, pessoal. Sintam-se abraçados. Fui. Deixa eu ver como é que eu saio disso aqui.